Então, ó, a revisão que a gente fez, a gente viu que a quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Também pode ser chamado de momento linear, vocês vão ver isso em algumas questões. O impulso, ele é a força vezes o intervalo de tempo. E o teorema do impulso e quantidade de movimento, a gente fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que que a gente não viu ontem, mas vai ver agora? A gente vai ver aqui, ó, a questão da conservação da quantidade de movimento. E aí, usando essa ideia de conservação da quantidade de movimento, a gente vai conseguir discutir as colisões que a gente tinha visto. Lembra, ó, conservação da quantidade de movimento diz o seguinte: se você pegar a quantidade de movimento que existe no início do sistema, então a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema, né? Com o exercício fica muito mais claro isso, mas a ideia é o quê? Você tem ali dois objetos, então você tem duas quantidades de movimento. Então, se eu somar essas duas quantidades, eu tenho a quantidade de movimento inicial do meu sistema. O sistema é constituído por dois objetos ali. Depois acontece alguma coisa, eles batem, né? Eles sofrem uma colisão, e aí vai ocorrer uma troca de quantidade de movimento, né? Então, um pode aumentar a velocidade, o outro diminuir, né? Coisa desse tipo. E aí, quando eu pegar essas quantidades de movimento agora e somar, eu vou ter a quantidade de movimento final. Então, conservar é dizer o quê? Que quando eu pego essa quantidade de movimento, né, inicial e final, elas têm que ser iguais. Beleza? Essa que é a ideia. Tudo bem? A gente viu que a gente tem três tipos de colisão: a colisão perfeitamente elástica, a colisão perfeitamente inelástica e a parcialmente elástica. Beleza? Show de bola? E aí, quais são as características? Quando eu tenho uma colisão perfeitamente elástica, os objetos colidem e eles restituem, eles voltam a ser o que era. Então, tipo assim, batem e voltam. Colisão perfeitamente inelástica, eles batam e grudam. Então, eles ficam grudados. Ou no início ou no fim. E a quantidade de movimento, e a colisão parcialmente elástica, eles batem e movem para o mesmo lado, mas não ficam grudados. Beleza? Show de bola? Pode passar? Então, beleza, ó. Ontem a gente resolveu esse problema aqui. Todos vão ter conservação da quantidade de movimento. O que não vai acontecer é, na perfeitamente inelástica, você não tem conservação de energia. Na parcialmente elástica, você também não tem conservação de energia. Você só tem conservação de energia na perfeitamente elástica. Beleza? Ontem a gente fez esse exercício aqui, usando o teorema do impulso e variação da quantidade de movimento. Aí a gente não fez esse porque esse está relacionado à conservação da quantidade de movimento. Então a gente vai fazer ele agora. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a leitura desse enunciado e ver como que fica as coisas. Ó. Um garoto de massa 30 quilos está parado sobre uma grande plataforma de massa 120 quilos, também em repouso, em uma superfície de gelo. Ele começa a correr horizontalmente para a direita e um observador fora da plataforma mede a sua velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo que não há atrito entre a plataforma e a superfície de gelo, a velocidade com que a plataforma, então ele quer saber a velocidade da plataforma, se desloca para a esquerda. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos interpretar. Ó. Imagina só, eu tenho aqui uma plataforma, e em cima dessa plataforma tem um garoto. Vou colocar uma bolinha porque é mais fácil de desenhar. Eles estão inicialmente parados. Então, tanto a velocidade do garoto é zero, quanto a velocidade da plataforma é zero. Então, no início, eles estão parados. Beleza? Então, quer dizer o quê? Qual que é a quantidade de movimento do início aqui? Então, a quantidade de movimento inicial é zero. Depois, por algum motivo, o garoto, começa a correr. Aí, o que vai acontecer? Ele vai se mover para a direita
E a plataforma, como vai deslizar, ela vai para a esquerda. Beleza? Então quer dizer que agora eu tenho quantidade de movimento. Então isso aqui, ó, é no fim. Então, final. Então eu vou ter uma quantidade de movimento final aqui. Essa quantidade de movimento final vai ser o quê? A quantidade de movimento do garoto mais a quantidade de movimento da plataforma. Todo mundo concorda? Show, né? Só que antes da gente continuar resolvendo, a gente tem que lembrar o seguinte: lembra que a gente falou que quando move em sentidos opostos, a gente tem que definir um sinal? Então, ó, eu gosto de definir sempre para a direita positivo e para a esquerda negativo. Beleza? Então é uma definição que eu gosto de fazer. É a melhor? Sei. Cada um pode fazer a sua. Só que lembre, você começou o exercício de um jeito, você tem que terminar esse exercício do mesmo jeito. Então você definiu que é positivo para a direita, o exercício inteiro, tudo que tiver para a direita é positivo. E tudo que tiver para a esquerda é negativo. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou resolver isso aqui, né? Então o que vai acontecer? A quantidade de movimento do início, ou inicial, né? Tem que ser igual à quantidade de movimento final. Isso é uma conservação. Ah, David, como é que eu sei que vai conservar? Lembra quando eu passei a matéria para vocês? A gente vai só trabalhar com situações que conservam a quantidade de movimento. Beleza? Show de bola? Então a gente só vai trabalhar dessa maneira. A quantidade de movimento inicial é zero. A gente já determinou isso já. A quantidade de movimento final é a quantidade de movimento do garoto mais a quantidade de movimento da plataforma. Só que a plataforma não está para a esquerda. Então a quantidade de movimento da plataforma vai ser negativa. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Zero é igual. Quantidade de movimento do garoto é a massa do garoto vezes a velocidade do garoto. Mais vezes menos. Menos a massa da plataforma vezes a velocidade da plataforma. O que que eu posso fazer? Eu posso passar esse termo negativo para o outro lado da igualdade, né? Invertendo a operação. Vai ser então positiva. Então vai ficar o quê? A massa da plataforma vezes a velocidade da plataforma é igual à massa do garoto vezes a velocidade do garoto. Beleza aí? Aí olha só. Massa da plataforma, 120. Velocidade da plataforma, eu não sei. Massa do garoto, 30. Velocidade do garoto, 2. Então, quer dizer, vai ficar aqui. A velocidade da plataforma é 60 dividido por 120. Vou simplificar. Corta o zero e o zero. Fica 6 dividido por 12. Posso dividir em cima por 6 e embaixo por 6. Então, eu vou ter 1/2. 1/2 é 0,5. Então, a resposta, letra C. Lembrando que é 0,5 metros por segundo. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não? Show. Então, agora vamos passar para outra. Ou vocês querem um tempo para copiar essa resposta? Eu vou colocar lá no mural. Pode continuar, né? Hã? Não. Essa matéria nem correu ainda. Essa questão a gente resolveu lá ontem, ok? Essa também a gente resolveu ontem. Essa também resolvemos ontem. E essa aqui acho que não deu tempo de resolver ontem, né? Vamos lá. Suponha que uma arma de massa 1 kg dispare um projétil de massa 10 gramas, com velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a velocidade do recuo dessa arma. Beleza? Então, ó, essa aqui a gente vai ter que interpretar também. Imagina o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, um retângulo. Esse meu retângulo é minha arma, tudo bem? Então essa é a arma. Imagina. E esse meu círculo é o projétil. Beleza?
Por que que eu fiz assim? Porque eu desenhar uma arma aqui vai demorar. Só por causa disso, tá? Aí o que acontece? Inicialmente, vocês concordam que o projétil e a arma estão parados, concordam? Então quer dizer o quê? Inicialmente, então inicial, a quantidade de movimento é zero. Perfeito? O que que vai acontecer? Vai ocorrer o disparo. E aí, ó, vou desenhar de novo a minha arma. E agora eu vou ter meu projeto. O projétil ele foi disparado para um lado. Consequentemente, a arma vai ter um recuo. Concorda? Certo? Todo mundo compreende essa ideia, né? Muito bom. Então agora eu já não tenho mais quantidade de movimento igual a zero. Então o final vai existir. O que vai ser a quantidade de movimento final? Vai ser a quantidade de movimento da arma mais a quantidade de movimento do projétil. Tudo bem até aí? Show de bola? Lembre, toda vez que tem objetos se movendo em sentidos opostos, a gente tem que definir o sinal. Então, ó, eu defino positivo para a direita, negativo para a esquerda. A partir do momento que eu fiz isso, eu posso resolver igual resolvi a anterior. Vou usar a conservação da quantidade de movimento. Por que que eu vou usar a conservação da quantidade de movimento? Não, porque todas as situações que a gente vai ver, a gente pode usar a conservação da quantidade de movimento. Certo? É lógico que você fez essa análise, você vai vamos falar o quê? A quantidade de movimento, ela tem que se conservar. Então, quando eu somar a quantidade da arma mais do projétil, tem que dar zero, porque a do início foi zero, então a do fim tem que ser zero também. Beleza? O total. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. A quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, tem que ser igual à quantidade de movimento final. A inicial é zero, a final é a quantidade de movimento da arma, mais a quantidade de movimento do projétil. O projétil é positivo e a arma é negativa. Quando eu mandar para o outro lado da igualdade, vai ficar o quê? A quantidade de movimento da arma é igual à quantidade de movimento do projétil. Agora eu vou abrir. Da arma é o quê? É a massa da arma vezes a velocidade da arma. A do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. E aí agora eu vou resolver. A massa da arma é 1 quilograma. A do projétil é 10 gramas. Tem algum erro aí? Todo mundo tem que ficar igual. O mais fácil é você transformar 1 quilograma em grama. Mas se você quiser transformar 10 gramas em quilogramas, não tem problema. Só vou pelo que é mais fácil. Então, 1 quilograma é 1.000 gramas. A velocidade da arma é o recuo que eu quero descobrir. Então, eu não sei. Isso vai ser igual à massa do projétil, 10. A velocidade do projétil, 400 metros por segundo. Então, aqui eu vou ter o quê? A velocidade da arma vai ser 4.000 dividido por 1.000. Quando eu simplificar, isso vai dar 4 metros por segundo. Tudo bem até aí? Ah, só David, mas aqui, ó, a resposta está negativa, porque ela está indo para a esquerda, correto? Por isso. Tranquilo? Show de bola? Então a resposta, letra B. Alguma dúvida? Não? Tá. Passando para o próximo. Esse aqui, ó. Então, ó, eu vou ler o exercício, discutir com vocês, dar um tempo para vocês fazerem, beleza? Ó, na figura a seguir, o peixe maior, de massa 5 quilogramas, nada para a direita, a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa 1 quilograma, se aproxima dele a uma velocidade de 8 metros por segundo, para a esquerda. Despreze qualquer efeito de resistência da água. Após engolir o peixe menor
o peixe maior terá velocidade. Aí eu quero saber o seguinte, ó, imagina só, tá vindo o peixe grande e o peixe pequeno. Aí o grande vai e engole o pequeno. E aí ele quer saber o seguinte, na hora que engoliu, como o peixe pequeno estava se movendo e o peixe grande se movendo também, eles vão se mover para onde agora? Para a direita, para a esquerda? Em que velocidade? É como se fosse uma colisão, correto? Aí a primeira pergunta é: que tipo de colisão seria essa? Parcialmente? É isso aí que eu quero que você discuta. Vamos lá. Oi. Vamos lá aqui. Então, ó, resolvendo. Na figura a seguir, o peixe maior de massa 5 quilogramas nada para a direita, a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa 1 quilo, se aproxima dele a uma velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Desprezando qualquer efeito da resistência da água, após engolir o peixe maior terá velocidade. Então, ó, primeiro, aqui eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica. Por que inelástica? Porque após engolir, os dois vão ficar juntos. Então eu vou ter assim, ó, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Eu sempre uso a conservação nessa situação. No início, eu tenho a massa do peixe maior, vou chamar de A, vezes a velocidade dele. O outro eu vou ter a massa do peixe menor, vou chamar de B, vezes a velocidade dele. Isso vai ser igual. Na hora que engolir, não vai ficar separado mais, eles vão ficar juntos. Então, aí é a massa do A mais a massa do B. Opa, faltou o sinal de mais. Então, ó, massa de A mais massa de B vezes a velocidade. Tudo bem até aqui? Só que agora a gente tem que tomar cuidado, ó. O peixe maior, ele está indo para a direita, positivo. O peixe menor para a esquerda, negativo. Show de bola? Então vai ficar assim, ó. 5 vezes um menos, porque o peixe menor é negativo, né? Um vezes 8. Isso vai ser igual a 6 vezes V. Todo mundo concorda? Então aqui vai ficar 5 menos 8 é igual a 6 vezes V. Então, menos 3 é igual a 6 vezes V. Então, V vai dar menos 3 sobre 6. Então, V vai dar menos 0,5 metros por segundo. Beleza, então eu achei o valor da velocidade, 0,5 metros por segundo. O menos significa que está indo para a esquerda. Então, a resposta, letra. Show de bola? Dúvidas? Não? Tudo bem.